Queremos primeiro agradecer o apoio que os homens do Amarelo estão aqui a prestar aqui. A equipa de nadadores salvadores, queremos apoiar e felicitá-los pelo trabalho que estão a desempenhar. Ao mesmo tempo que queremos apelar ao governo central para a necessidade de mais intervenção, porque essa situação não pode continuar assim. Assim fica muito difícil. Eu não imagino os idosos como é que podem estar a passar. Parabéns, senhores que estão a lutar em defesa da vida. Parabéns, senhores salvadores. São os autênticos heróis que estão aqui a trabalhar para tirar pessoas da situação difícil. É preciso intervir. Os helicópteros têm que aparecer aqui. Para tirarem pessoas de dentro da comunidade, porque isso aqui fica difícil. Queremos primeiro agradecer o apoio que os homens do Amarelo estão aqui a prestar aqui. A equipa de nadadores salvadores, queremos apoiar e felicitá-los pelo trabalho que estão a desempenhar. Ao mesmo tempo que queremos apelar ao governo central para a necessidade de mais intervenção, porque essa situação não pode continuar assim. Assim fica muito difícil. Eu não imagino os idosos como é que podem estar a passar. Parabéns, senhores que estão a lutar em defesa da vida. Parabéns, senhores salvadores. São os autênticos heróis que estão aqui a trabalhar para tirar pessoas da situação difícil. É preciso intervir. Os helicópteros... Muito boa noite, caros telespectadores e internautas do Conversa com o Deputado, aqui a 51ª edição, no dia 13 de abril de 2026. Estamos hoje aqui para falarmos com o deputado Avelino Kanjamba José, a partir de Benguela, com o tema sobre inundações em Benguela, causas, consequências e soluções. O caro internauta pode participar ligando para o nosso WhatsApp habitual e também deixando os seus comentários, os seus likes na nossa página do Facebook, UNITA Parlamento, e o canal Avante, Juventude Avante, assim é que está correto, para participar deste podcast que vai durar pouco mais de 30 minutos, já que as agendas estão um bocado apertadas e as condições técnicas levaram-nos simplesmente a começarmos neste momento este programa, pelo que pedimos desde já as nossas sinceras desculpas aos internautas que nos acompanham. Temos já conosco o deputado Avelino Kanjamba José. Muito boa noite e seja bem-vindo a esta edição. Deputado, boa noite. Infelizmente as condições técnicas continuam a nos trair, não conseguimos ouvir o deputado. Vamos insistir e ver se desta vez é possível. Alô, deputado, boa noite. Já temos o deputado Avelino Kanjamba José. Esperamos que as condições permitam facultar esta conversa com o nosso convidado de hoje, que é o deputado pelo Círculo Provincial de Benguela, Avelino Kanjamba José, que ontem mesmo esteve a visitar, portanto, as vítimas das enxurradas de Benguela, das inundações, aí com o rompimento do dique do rio Cavaco. Deputado Avelino Kanjamba José, já tem condições de nos responder. Boa noite. Seja bem-vindo a esta edição. Boa noite, deputado. A nossa área técnica diz-nos que não foi desta, vamos insistir. Entretanto, dizer que nos últimos 15 dias o país tem estado a registrar inúmeras quedas pluviométricas que afetaram algumas províncias, nomeadamente as de Luanda e a de Benguela, que foram as mais afetadas, registrando dezenas de mortos, destruições de residências, desalojamento de populares. Benguela, por exemplo, ontem mesmo, anteontem, aliás, dia 11 de abril, teve mais uma dessas situações de catástrofes naturais, com o rompimento do dique sobre o rio Cavaco, que provocou a destruição de pontes,
de viaturas, de residências, que criou enormes desalojados, para além de algumas mortes e ferimentos. E é sobre isso que nós queremos conversar com o deputado Avelino Kanjamba José. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Deputado, consegue ouvir-nos? A imagem é boa, mas o som parece que está a nos atraiçoar. Vamos esperar que isso seja superado o mais rápido possível, para podermos então ouvir o ponto de situação da província de Benguela com o representante do grupo parlamentar da UNITA naquelas imediações, naquela localidade, naquela parcela do país, que acompanhou de perto o sofrimento por que passam os cidadãos da província de Benguela, afetados pelas inundações causadas pelas chuvas do dia 11 de abril de 2026. Deputado Avelino Kanjamba José, hoje estamos com pouca sorte, mas esperamos que consigamos tê-lo já agora no nosso... Enquanto esperamos pela melhoria das condições técnicas de audibilidade com o nosso convidado de hoje, vamos acompanhar mais alguns trechos sobre algum documentário ligado às inundações em Benguela. Ao mesmo tempo que queremos apelar ao governo central para a necessidade de mais intervenção, porque essa situação não pode continuar assim. Assim fica muito difícil. Eu não imagino os idosos como é que podem estar a passar. Parabéns, senhores que estão a lutar em defesa da vida. Parabéns, senhores salvadores. São os autênticos heróis que estão aqui a trabalhar para tirar pessoas da situação difícil. É preciso intervir. Os helicópteros têm que aparecer aqui. Os helicópteros têm que aparecer aqui para tirarem pessoas de dentro da comunidade, porque isso aqui fica difícil. Queremos primeiro agradecer o apoio que os homens do Amarelo estão aqui a prestar. Aqui, mais uma vez, em nome do povo, temos que nos pronunciar, exatamente para dizer que até o caminho de ferro de Benguela, o comboio não pode passar mais hoje. E daqui para os próximos dias, a ponte foi cortada e uma parte da ponte ruiu, para vos provar o quanto as águas do Cavaco tiveram força. E aqui, elas romperam com a fazenda. Romperam com a fazenda, como vocês podem ver lá ao fundo. Lá ao fundo. As águas romperam com aquela fazenda do Bananal e espalharam-se para a comunidade do bairro do Chipiandalo. É assim a nossa Benguela neste domingo. Situação difícil de descrever. Hoje o ambiente está terrível. Aqui não vale a pena, aqui não se experimenta. Mas ainda assim nós, unidos contra o medo, para enfrentar este ambiente aqui. Para apelar ao senhor presidente João Lourenço, é preciso intervir. Isto aqui não é com lamentações, isto aqui é com intervenção direta. Isto é com helicópteros para procurar os idosos aí dentro dos bairros. Isto aqui é com apoio financeiro para ajudar a recuperar as empresas, a reconstrução das casas, a restituição de alguns haveres às famílias, porque é muita gente que perdeu as suas propriedades. É muita gente idosa dentro desses bairros, é muita gente deficiente dentro desses bairros, e se não houver intervenção de helicópteros, ninguém vai conseguir ver os que ficaram ali no meio das águas. O governo não pode prestar apenas a atenção aos que vieram até aqui. Tem gente que não consegue andar. Agora parece que temos sim as condições técnicas reunidas para a nossa conversa com o nosso convidado, o deputado Avelino Kanjamba José, a partir de Benguela. Alô, boa noite, mais uma vez, deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado. A pergunta que não se quer calar é que, depois de tudo o que foi assistido e com a vossa deslocação ao terreno para constatarem logo a situação,
neste momento em que estamos em termos de vítimas, quantas pessoas de facto morreram, qual tem sido a reação da sociedade e do governo nos apoios que são tanto chamados a intervir, tal como foi a vossa solicitação ontem na deslocação feita aí às imediações do Rio Cavaco? Tais, há dados assim não certos, porque o governo fala em 5 vítimas mortais, a Omunga fala em 8, e então tudo o que fica é que precisamos ainda aguardar para que se faça algum trabalho de verificação nas residências. Este foi o trabalho de hoje, pelo menos da parte de muitas famílias, porque muitos dos parentes desaparecidos, os seus corpos foram encontrados tanto nas residências, subterrados, etc., etc. E então isto tudo nos coloca a pensar que precisamos aguardar mais algum tempo para termos dados certos em termos de vítimas mortais. O que se assiste neste momento é um sofrimento atroz das populações desalojadas destes bairros todos. Estamos a falar dos bairros da Seta, bairro de Calomanga, Cotel, Chipiandalo, Caloburaco e outros bairros também, sobretudo os bairros do Quioche, Massanglara, que margeiam o Hospital Geral de Benguela. E então a consequência é que muitas das famílias perderam os seus haveres, porque há quem saiu apenas da sua residência sem ter que olhar para a retaguarda, conseguir se assegurar de nada mais, e por via disso temos um rastro de destruição de perto de 6.000 residências, se não destruição total, mas muitas delas com destruição parcial. E com essas águas nós tememos que a situação venha a ser ainda pior. Sobretudo quando se trata de uma situação de inundações numa província onde a cólera já vai também fazendo vítimas mortais, e isto tudo depois gera uma grande preocupação. Neste momento, em termos de desalojamento e talvez realojamento, nós temos populações no Largo da Peça, para quem conhece a cidade de Bengala, temos populações no Campismo, temos populações também num outro espaço, aqui no bairro 27 de Março, para quem dá para Catumbela, Benguela Catumbela. Então temos as populações assim acolhidas nesses espaços. Não há um apoio assim aberto ainda em termos de assistência às comunidades, não verificamos, pelo menos o momento em que visitamos esses locais, não verificamos certo. Estamos a aguardar, também a apelar não só às instituições do governo, mas às pessoas singulares, para que nos mobilizemos todos em apoio aos sinistrados. Portanto, este é o registro que se tem, que se teve até esta tarde. Sim, deputado. Qual foi a causa principal? É só mesmo a chuva? É o rompimento do dique do Cavaco, como se diz, ou outra causa? Bem, na verdade, significa Benguela tem este problema já faz tempo. Significa que em tempos da governação do presidente João Lourenço, tanto José Eduardo dos Santos, havia um projeto de intervenção para o desassoreamento do rio Cavaco. E este trabalho, que devia ser feito de modo mais profundo e do ponto de vista mais técnico no interior da província, estou a falar dos municípios da Ganda, do Cubal, do Caimbambo e agora Capupa e Ambala, porque é ali onde está, digamos, o centro destes rios. Esta intervenção que tinha que incidir nas bacias de retenção das águas, esta intervenção não foi feita na plenitude. O que é que o governo de Benguela fez na altura é o desassoreamento do rio Cavaco cá no litoral, deixando de parte, deixando de fora aquilo que seria, tanto, a intervenção fundamental, porque as águas que vieram
criar esse desastre todo não são propriamente do litoral de Benguela, não são as chuvas cá no litoral, mas sim as chuvas que caem em larga escala no interior da província e, por via disso, o rio Cavaco desagua as suas águas para cá. E com o caudal elevado, então, estas águas romperam o dique, tanto do rio Cavaco, aqui no município de Benguela, na zona mais ao interior do município, aqui no bairro das Bimbas, e este rompimento do dique fez com que as águas, para além de terem que seguir para o mar, uma quantidade significativa drenou para os bairros. E é esta a razão da catástrofe que nós estamos a assistir agora. Significa, se tivesse havido um acompanhamento das instituições do Estado no quadro da manutenção deste desassoreamento e, sobretudo, no trabalho profundo que se precisava para a intervenção nas bacias de retenção no interior da província, nós tínhamos este problema evitado faz tempo. Ora, a ignorância deste pressuposto, a ignorância desta intervenção por parte do governo central e talvez provincial gerou as consequências que estamos a viver hoje. É por essa razão que estamos a dizer que parte destas consequências têm de ser imputadas ao governo, porque negligenciou o projeto que ontem Benguela teve para a intervenção, tanto nas bacias de retenção. Enfim, este é o trabalho que não foi observado. E, lamentavelmente, quem sofre com isso são as populações. Infelizmente é assim. Tanto é que estamos a dizer que não é um problema novo, porque em 2015 a província de Benguela já esteve a braços com um problema do género, que já dilacerou a vida das comunidades aqui no município de Lubito, propriamente no bairro do Acongo, com vítimas mortais. E a situação se repete. Significa que o governo da província de Benguela não aprendeu com as consequências da situação de 2015. E aqui estamos para repetir os erros e, naturalmente, as consequências. Portanto, respondendo à pergunta do digno Dr. Bianco, a questão é que choveu tanto no interior da província, o rio Cavaco transbordou e, posto aqui no município de Benguela, rompeu com o dique e então as águas drenaram para as comunidades. Portanto, esta é a situação. Houve uma ponte que também ruiu e que se calhar devia estar também naquelas obras realizadas nos anos 2005, se a memória não nos trai. O que é que faltou? Essa ponte não resistiu às águas ou foi só mesmo porque não tinha sido bem feita? Bem, no quesito pontes, nós temos a registrar a ponte sobre o rio Cavaco, a ponte do caminho de ferro, no caso, sobre o rio Cavaco, que ruiu metade. Neste momento, o comboio não pode circular até a cidade de Benguela, porque a via está cortada. É a situação que temos. Temos a ponte sobre o rio Hondio, aqui no município do Catengue, para quem entra para o município do Caimbam, também ruiu. Temos a ponte sobre o rio Ralo, para quem sai do Caimbambo para o Cubal, significa, na fase presente, o município do Caimbambo está numa espécie de isolamento, não é? Está isolado o município, tanto da parte de quem sai do Caimbambo para o Cubal, como do Caimbambo para a Benguela. Estas duas pontes ruíram, e eu quero acreditar que também terá faltado o acompanhamento das instituições afins. Porque, como disse, não é um problema novo. E mais, são rios sazonais. São rios sazonais. E quando nós assistimos o transbordar dos rios Ralo, lá no Caimbambo é Ralo, e aqui no litoral é Cavaco, é o mesmo rio, porque também nele desagua o rio Hondio, aqui no Catengue, tanto
como são situações que se repetem, nós somos da opinião que devia haver uma intervenção fundamental nestes rios, sobretudo na retenção das águas destes rios. Tanto mais é que os municípios do Caimbambo, do Cubal e da Ganda, que são praticamente o centro da origem desses rios, depois são os municípios que, a partir de julho, agosto, setembro, observam as secas, a estiagem. Então, há aqui uma porta aberta para a necessidade de uma intervenção no quadro de criarmos condições para A retenção. Perdemos o sinal do deputado Avelino Canjamba José. Esperamos que as condições técnicas nos facultem, portanto, retornamos a isso. Já está no ar o deputado. Sim, estava a dizer que caiu o dique e era preciso, tanto trabalhar na bacia de retenção, é isso? Sim, estamos sem o som, não conseguimos ouvir o deputado Avelino Canjamba José. Vamos esperar que as condições técnicas melhorem para continuarmos a ouvir aquilo que são as preocupações que nos apresenta em relação às causas, consequências e soluções sobre as inundações da província de Benguela, que ontem mesmo deixaram um rasgo de mortes, destruições, desalojados, por aí fora. O que, na visão do deputado, tem sido a falta de atenção e de cumprimento dos projetos traçados pelas autoridades, que, caso fossem implementados tal como foram projetados, se calhar tais situações não deveriam ter acontecido. Vamos então ver se as condições técnicas já permitem, portanto, termos de volta ao som do deputado Avelino Canjamba José. Nós aqui estamos na edição número 51 do podcast Conversa com o Deputado, hoje dia 13 de abril de 2026. O tema é inundações em Benguela, causas, consequências e soluções. As águas romperam com aquela fazenda do Bananal e espalharam-se para a comunidade do bairro do Chipiandalo. É assim a nossa Benguela neste domingo. Situação difícil de descrever. Hoje o ambiente está terrível. Aqui não vale a pena, aqui não se experimenta. Mas ainda assim nós, unidos contra o medo, para enfrentar este ambiente aqui. Para apelar ao senhor presidente João Lourenço, é preciso intervir. Isto aqui não é com lamentações, isto aqui é com intervenção direta. Isto é com helicópteros para procurar os idosos aí dentro dos bairros. Isto aqui é com apoio financeiro para ajudar a recuperar as empresas, a reconstrução das casas, a restituição de alguns haveres às famílias, porque é muita gente que perdeu as suas propriedades, é muita gente idosa dentro desses bairros, é muita gente deficiente dentro desses bairros, e se não houver intervenção de helicópteros, ninguém vai conseguir ver os que ficaram ali no meio das águas. O governo não pode prestar apenas a atenção aos que vieram até aqui. Tem gente que não consegue andar, pode estar dentro dessas casas. Salvem Benguela, por favor. Salvem Benguela, por favor. Salvem Benguela, por favor, porque só em nome do povo podemos nos pronunciar. Não, vou dar volta. Corta aí. Aqui, mais uma vez, em nome do povo, temos que nos pronunciar. Exatamente para dizer que até o caminho de ferro de Benguela, o comboio não pode passar mais hoje. E daqui para os próximos dias, a ponte foi cortada e uma parte da ponte ruiu, para vos provar o quanto as águas do Cavaco tiveram força. E aqui, elas romperam com a fazenda. Romperam com a fazenda. Sim, deputado, nós talvez mesmo na reta final queríamos colocar duas questões principais. A primeira, qual é o grau de prontidão de intervenção dos bombeiros, já que o deputado foi uma das primeiras pessoas que chegou ao local e encontrou também um outro corpo de salvadores que fez referência no seu vídeo de ontem.
Portanto, queríamos saber exatamente qual é o grau de prontidão dos bombeiros ou das unidades de proteção civil na província de Benguela para estes casos. Dos bairros, sobretudo o bairro do Cotelo. Isto nós verificamos no terreno e aqui nada melhor do que reconhecer esse trabalho. O mesmo vale fazer o reconhecimento ao pessoal de salvadores nadadores. Tanto que também tiveram uma intervenção pronta no quadro mesmo de retirar as populações naquelas situações. Tanto este trabalho deve merecer o nosso reconhecimento. Lamentamos porque, em termos de intervenção com meios, houve muita dificuldade. Houve muita dificuldade, de modo que as viaturas ligeiras não podiam circular para além daquilo que tanto dentro do quadro que se precisava. Por conta mesmo das águas e porque os bombeiros traziam Land Cruisers, que não era possível fazer-se essa intervenção ao nível destes meios. Daí que nós estávamos a solicitar a intervenção de meios mais eficazes, como é o caso de caminhões, não é, que os bombeiros têm. Nós estávamos a apelar para a necessidade do uso de helicópteros para sobrevoar as comunidades onde o problema da cheia estava muito mais acentuado. E esses helicópteros chegaram? Não, bom, nós apelamos para a necessidade do uso de helicópteros desde as 9 horas e só verificamos a presença de helicópteros por aí às 14 horas. E com a informação lamentável de que os helicópteros teriam vindo de Luanda. Isto tirou-nos, digamos, a paz, porque passou-nos a informação de que, afinal, em termos de intervenção pontual a este nível, Benguela está muito mal. Está muito mal. E é aqui também a oportunidade para passarmos o sinal a quem nos acompanha para a necessidade de nos mobilizarmos e apelarmos para o governo. Há, sim, aqui o espaço aberto para mais investimento no quadro dos bombeiros, porque o contrário são desastres e não podemos continuar assim. E os grupos que citou, que também apareceram aí pontualmente, foram uma organização do próprio executivo ou são voluntários? Bem, eu penso que foi mais ao nível de voluntariedade. Perdão, embora tenha assistido também ali a presença da polícia lado a lado com esses nadadores, mas quero acreditar, e pelo cenário que observei no terreno, era mais na perspectiva do voluntariado. Se tiver havido alguma organização, mas verdade seja dita, é que se são jovens, não é, que lidam com a perspectiva de salvar vidas no mar, não traziam meios de intervenção. O que eu verifiquei é o uso de uma corda, não sei como é que tecnicamente eles chamam, mas é o meio que eles traziam para poder intervir no momento, quando o governo devia intervir com meios mais eficazes. Eu sei que a polícia de bombeiros tem muito mais meios para intervir em situações do gênero. Não é o que verificamos ontem. Lamentamos, sobretudo, porque, e eu vou trazer aqui um dado, o doutor Bianco, em 1992, eu ainda era pequeno, eu já vi os bombeiros a usarem helicópteros, quer dizer, de bombeiros, aquele vermelho e branco, penso que era isso. Não se compreende hoje, numa altura, numa era mais avançada em termos de tecnologia e de exigência, não se compreende o governo não usar helicópteros, bombeiros até esse nível. Tanto é deplorável, mas tudo isto também nos remete para a necessidade de apelarmos para o governo. Sim, felizmente a situação acontece numa altura em que o país tem capacidade financeira, porque tudo quanto soubemos, e os angolanos acompanham, é que o executivo cotou o barril de petróleo a $61 e, na prática, está a comercializar o petróleo a um preço muito mais elevado.
Tanto esta margem financeira é aqui em Benguela onde tem que ser provada para ser aplicada ao serviço desta comunidade. Estamos a falar de mais de 6.000 residências em condições degradadas, umas que ruíram, outras não em condições habitáveis, e então aqui o governo não pode aparecer com discursos sem fundamento. Nós, Benguela, exigimos que haja uma intervenção pontual porque o país tem capacidade financeira. Em termos de ajudas, o governo está a apelar para que as pessoas levem os seus donativos a um centro devidamente identificado. Não será isso muita centralização? Não haveriam outras iniciativas e outros centros que podiam recolher ajudas? O que é que acha? Qual é o seu comentário, deputado? É o tal centralismo desnecessário em situações do gênero. O papel do governo, se por um lado é apelar à ajuda, não é no sentido de ser o governo a monitorar as ajudas, mas sim o governo apelar, por um lado, para desenvolver o espírito de solidariedade entre famílias, mas por outro lado, o governo demonstrar que, de facto, está preocupado com a situação, não apenas por discurso, mas agir na prática. Nós, aqui em Benguela, e com essa situação, estamos a retomar o debate sobre a necessidade de olhar para a próxima cidade de Benguela. Eu venho defendendo que a cidade que temos hoje, capital da província, é uma cidade velha. E essa situação das inundações só veio nos provar que, afinal, as políticas do Estado que têm sido apontadas para a ideia de que muitas das comunidades construíram em zonas de risco e por isso têm vindo a assistir as suas residências a ruir, hoje essa narrativa não tem sustentação, porquanto 6, 7 bairros estão todos debaixo das águas e inclusive o próprio Hospital Geral de Benguela margeado pelas águas. Afinal, até o Hospital Geral Benguela, que foi construído pelo governo, também foi construído em zona de risco. E aqui perguntamos, quem é que não está em risco? Daí a necessidade de discutirmos nós, enquanto Benguela, a necessidade, passo o termo, de olharmos para uma nova cidade. Nós temos aqui, a sul de Benguela, um espaço muito vasto no Talamajamba, uma zona mais alta, onde é possível projetar-se uma forma de viver diferente da que temos hoje. Benguela está com a sua população a viver em zonas baixas, de modo que sempre que se observem tanto chuvas torrenciais, chuvas em larga escala, a consequência é que essas águas drenam para Benguela e quase que as populações que margeiam o rio Cavaco não sobrevivem. O mesmo vale em relação às populações do Dombe Grande, porque ali também temos o rio Cuporolo, com as mesmas catástrofes recorrentes. E mais, no Dombe Grande, sempre que as chuvas dão a sua graça na proporção para além do normal, o que temos são os alagamentos até aos campos de cultivo. É a perca de culturas por parte de muitas famílias, muitos fazendeiros, enfim. E não há aqui uma intervenção pronta e poderosa das nossas instituições do Estado. O que é que fica é nós, família, assistirmos e o Estado também a olhar para a situação de modo tranquilo. E é esta a recorrência que estamos a registrar, daí que estamos a dizer. Há a necessidade de se intervir ao nível mais profundo e técnico no interior da província, para que se possa organizar, se possam criar bacias de retenção, de modo que estas águas, se por um lado se evite que venham a criar danos aqui no litoral, por outro lado, estas águas sirvam para a irrigação dos campos em tempos em que não haja chuvas. Portanto, esta é a perspectiva que nós defendemos. Está bem, deputado, talvez estamos a ficar sem tempo, mas uma última questão mesmo é que essa situação das inundações ontem em Benguela trouxe também à tona a questão da pobreza, tendo em conta a precariedade das habitações, muitas delas que foram, portanto, destruídas pela força das águas.
Como é que estamos em termos de pobreza em Benguela? Qual é o investimento do governo para alterar o quadro da situação de pobreza em Benguela? Bem, em termos de pobreza, eu penso que nós já não falamos de pobreza, porque a pobreza em Benguela é uma doença, mas que tem causas. Significa que em Benguela, quando se fala de projetos de combate à pobreza, o que nós verificamos na prática é uma espécie de combate aos pobres. É uma espécie de abandonar o projeto de combate à pobreza, porquanto as próprias instituições, as próprias administrações municipais servem-se do capital centrado no combate à pobreza para investir na construção de escolas. Quer dizer que há projetos de construção de escolas, de postos de saúde, e os senhores administradores municipais, muitos deles, servem-se dos capitais que estão direcionados ao combate à pobreza e redirecionam para a construção das escolas. Isto alarga o fosso dos pobres, isto aumenta o número de pobres, isto cria ainda mais, agudiza ainda mais a pobreza e, como consequência, as populações tendem a construir de modo precário, porque não há emprego para garantir a sustentabilidade financeira e, por via disso, as populações construírem residências seguras e em zonas seguras. Não há capacidade aquisitiva em termos de material de construção. Os preços do material de construção estão largamente elevados e o custo tanto destes materiais não facilita que o cidadão que quiser construir tenha acesso a preços baixos. Mas estamos a falar de uma província que tem indústrias que produzem cimento, mas ainda assim o cimento está caro. Uma província que tem uma larga experiência em produção de brita, mas mesmo assim temos ruas com lamaçal. Enfim, são essas condições que temos. Tudo isto empobrece o cidadão. E como consequência, à medida que os anos passam, a esperança do cidadão morre porque a pobreza aumenta. Daí que estamos a dizer que em Benguela, o que se faz não é combater a pobreza, é combater os pobres, desviando os capitais do combate à pobreza para a construção de escolas. Sim, para encerrar, Sim. mesmo, deputado, há uma questão também que tem a ver com o corredor do Lubito, tendo em conta que a ponte sobre a linha férrea ficou afetada. Para além desta, quais são as outras infraestruturas de produção e de industriais que Benguela tem e que ficaram afetadas por essas inundações? Bem, esta matéria nós precisamos verificar, precisamos ouvir, digamos, a LAR. A LAR é uma das empresas que que participa na gestão do corredor do Lubito. Como podem saber, o corredor do Lubito é uma série de infraestruturas e a própria, estou a falar, por exemplo, do próprio Porto do Lubito, da CFB, estou a falar do Aeroporto Internacional da Catumbela, tanto o Aeroporto Paulo Teixeira Jorge, e daqui por diante estamos a falar das províncias do Ambo, Bié e até ao Luau. Tanto, isto é que é o corredor do Lubito. E neste espaço, pelo menos o que diz respeito à província de Benguela, nós temos o caminho de ferro com esses danos, mas, grosso modo, precisamos trabalhar para certificar se de facto as empresas que operam no âmbito do corredor do Lubito também registram muitos danos, mas a verdade é que seja dita, o corredor do Lubito, para nós, Benguela, é um projeto que quase que passa de longe, na medida em que não está a ter até agora o impacto desejado na vida dos povos de Benguela. Não há, como sempre defendemos, até agora, infelizmente, não há investimento da parte do Estado no quadro do apoio às empresas, no quadro do apoio às iniciativas privadas dos cidadãos, para que os cidadãos com estes apoios participem não só na gestão, senão mesmo no usufruto do corredor do Lubito. Tanto assim nós, Benguela, vamos assistindo o corredor do Lubito como, quer dizer, vai sendo um mito, um faro, uma canção
porque na prática, quando se fala do corredor do Lubito, estamos a olhar apenas para o porto do Lubito. Nós precisamos sentir o impacto do corredor do Lubito num investimento alargado que permita ao cidadão participar através da comercialização dos seus produtos. E para isso é preciso que o governo apoie, abra uma linha de crédito que permita a que o cidadão tenha acesso aos capitais e com os capitais possa produzir, com a produção possa participar no funcionamento do corredor do Lubito. E este investimento pode ter vários sentidos, como é o caso do setor de hotelaria e turismo, é o caso da agricultura, é o caso de pequenas indústrias. Tanto esta sim seria a perspectiva a abraçar para que o corredor do Lubito tivesse impacto na vida dos cidadãos de Benguela, falando aqui de Benguela. Não havendo esta porta aberta da parte das instituições do governo, o que fica para nós, Benguela, é uma espécie de ficar no muro e ver o trem a passar com os vencedores. Quer dizer, as multinacionais podem vir para Angola, para Benguela, e nós estaremos no muro a assistir, porque não temos capacidade financeira para ombrear por igual, para podermos participar, e por via disso, acabamos por ficar a bater palmas pelos discursos. Mas precisamos sair dos discursos, precisamos participar, precisamos ocupar o nosso espaço neste projeto que é nosso e diz-nos respeito, que é o Corredor do Lubito. Muito obrigado, deputado. Mesmo a encerrar, se tiver algum apelo a fazer aos cidadãos e ao Executivo, se tiver alguma previsão também do INAMET ou dos serviços de proteção civil e bombeiros sobre os próximos dias, os riscos a correr e a evitar, os microfones estão à sua inteira disposição. Precisamos, nós, Benguela, que uma equipa multissectorial do Executivo se faça a Benguela para ajudar a fazer estudos de viabilidade. Mas, ao senhor Presidente da República, nós, mais uma vez, apelamos para a necessidade de uma intervenção poderosa. O país tem capacidade financeira, os angolanos sabem. E, por via disso, apelamos ao senhor Presidente João Lourenço que haja a retoma do projeto que já existiu em tempos do Presidente Eduardo dos Santos. Intervenção no interior da província, no quadro da manutenção ou, se não mesmo, do desassoreamento destes rios. Estou a falar do Rio Cavaco, estou a falar do Rio Rôndio, estou a falar do Rio Cuporolo aqui no Dombe Grande. Isto nós precisamos e é urgente. O contrário significa que o próximo ano podemos voltar a ter as mesmas intempéries. A chuva é obra da natureza e então os humanos têm que se mobilizar, não para contrariar a natureza, mas para saberem lidar com a natureza e escaparem destas executivo ao nível central, dedicar-se uma atenção especial. Se assim fosse, muitos dos povos de Benguela que hoje escaparam desta catástrofe podem encontrar oportunidade para refazer a sua vida. Por isso mesmo, as residências que nós perdemos aqui, há aqui a necessidade de retomá-las, mas não que cada cidadão faça por si, porque não é possível. Tem que haver aqui a intervenção do Estado, tem que haver aqui a setor empresarial, a voluntariedade, e isto tudo depois torna Benguela um povo mais solidário. Tanto é o nosso apelo e é a nossa preocupação. Nas ocasiões. Vamos também aqui agradecer os internautas que nos acompanharam, quer sejam os que pelo WhatsApp tentaram enviar alguns comentários e perguntas que não fomos a tempo de ler, tanto aqueles que também, ao nível do Facebook UNITA Parlamento, foram deixando mais comentários do que perguntas. A única pergunta que se registrou aqui foi uma que fizemos já no princípio, sobre os números reais das pessoas mortas durante as inundações, mas tivemos aqui também comentários do Roque Caçanga, Joaquim Carrilo, o Joaquim Paulo Afonso Nafoia, o Dr. Kim, o Kélio Canganjo,
Portanto, o Lote Abel Câmbia, o Manuel Bunga, também o Tavares Manuel Cornélio, o Moliveira Oliveira, a Isaura Chitonho, Daniel Kisongo, Luciano Luiz, Daniel Kassongo, Arceg Gamba, Luciano Luiz, Nuno Cruz, Felipe Baraldi, o Paulo Adriano Kikola, o Antônio Dungula, o José Nguepi Ativista, o Antônio Dungula outra vez, o Paulo Adriano também voltou depois com mais um comentário, e finalmente o Caio Fábio e o Xavier Chalo, que acompanharam esta emissão, aos quais agradecemos pelo carinho da audiência, os likes, os comentários e as partilhas aqui que engrandecem este podcast Conversa com o Deputado, hoje na edição número 51 do dia 13 de abril de 2026, com a produção da sua equipa habitual constituída por Severino Celestino, Venceslau Bernardo, o Paulino Aurélio e eu, o Emanuel Bianco, que conversei com o deputado e com os nossos internautas. Prometemos voltar oportunamente na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá, boa noite, fiquem bem. É por Angola e é pelos angolanos, e porque só em nome do povo podemos nos pronunciar. Muito obrigado.